clique. Rádio Bossa 9. Você ouve agora Sport News. Tudo o que acontece no mundo do esporte, você fica sabendo aqui. Sport News. Destaques da primeira rodada da Liga Europa. Hoje tem Olympiacos e Freiburg, Ajax e Olympique de Marselha, Rangers e Betis, Sturm Graz e Sporting, Lask Linz e Liverpool, Panathinaikos e Vídea Real, Sheriff e Roma e Bayer Leverkusen e Haken. Sport News. A Federação Internacional de Basquete FIBA divulgou a atualização do ranking mundial com a seleção brasileira feminina dentro do top 10. O Brasil ficou em 8º lugar, subindo 7 posições em relação à colocação anterior. O ranking foi ajustado com base no desempenho de cada nação nos últimos 8 anos. A equipe brasileira é a terceira mais bem colocada da América, atrás apenas de Estados Unidos e do Canadá. Você acabou de ouvir Sport News. Tudo o que acontece no mundo do esporte. De volta a qualquer momento. Sport News. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso o seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Muito prazer, eu sou o Léo Nunes. A partir de agora você ouve o Jornal É Notícia, onde você tem aí as principais informações do dia. As principais informações. Jornal É Notícia. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, aprovou o projeto PL 1048-2020, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, para definir punições aos adotantes que desistirem da guarda para os fins de adoção ou quem desistir da criança ou adolescente depois do trânsito julgado da sentença de adoção. A relatora, senadora Damares Alves, destacou que a proposta é meritória ao trazer sanções específicas para adotantes desistentes. Você está ouvindo Jornal É Notícia. O Tribunal Superior Eleitoral manteve multa individual de R$30 mil contra o senador Flávio Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis. Eles postaram desinformação contra o presidente Lula na campanha eleitoral de 2022. Durante as eleições, a campanha de Lula entrou com ação no TSE. Acusou os parlamentares de divulgarem nas redes sociais vídeo editado distorcendo declarações do então candidato à presidência durante o debate promovido pela TV Globo em outubro. Foi quando o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, determinou a remoção das publicações e aplicou a multa. Na noite dessa terça-feira, por maioria de votos, os ministros rejeitaram o recurso dos parlamentares e mantiveram a punição. A defesa de Bia Kicis alegou que a deputada fez apenas uma manifestação pública sobre sua preferência política e não cometeu propaganda irregular. Já os advogados de Flávio Bolsonaro disseram que não houve descontextualização de falas, mas apenas divulgação de fala efetivamente proferida. Você está ouvindo Jornal É Notícia. O Conselho Nacional de Justiça adiou a decisão de uma medida que determina a escolha de mais mulheres para a vaga de magistrados dos tribunais de segunda instância.
Até o momento, o Conselho tem 3 votos para aprovar um ato normativo e alterar as regras de promoção de magistrados. O objetivo é permitir que os tribunais atinjam a paridade de gênero. A análise da proposta foi suspensa por um pedido de vista do conselheiro Richard Paikin e deve ser retomada na próxima semana. De acordo com a relatora, conselheira Salise Sanchotene, as vagas para promoção de magistrados também deverão ser preenchidas a partir de uma lista exclusiva composta por juízas, além da atual relação mista de homens e mulheres aptos à promoção por antiguidade cronológica. Se a medida for aprovada pelo CNJ, os tribunais deverão alternar as promoções entre a lista mista e a lista exclusiva de mulheres a partir de 1º de janeiro de 2024. Você está ouvindo Jornal e Notícia. No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado discutiu o assunto e um pedido de vista coletivo adiou a votação. O relator da proposta na CCJ, o senador Marcos Rogério, fez a leitura do parecer no sentido contrário ao entendimento do STF, ou seja, a favor de que só sejam demarcadas as terras ocupadas em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. No relatório, falou em segurança e paz para as populações indígenas e para os fazendeiros. Falou até em terrorismo psicológico que os fazendeiros são submetidos, ameaçados por processos de demarcação. Com sua aprovação, finalmente, o Congresso Nacional trará segurança e paz às populações indígenas e não indígenas, especialmente do campo. Uma das autoras do pedido de vista, a senadora Elisiane Gama, destacou que outras comissões temáticas diretamente ligadas ao mérito do projeto, como a de meio ambiente e a de direitos humanos, não foram ouvidas. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura e agora passa pela CCJ antes de seguir para o plenário. Ela ainda lembrou que, com o resultado da votação no STF, o projeto no Senado já pode ser aprovado, tendo a constitucionalidade questionada. Se a gente aprova esse projeto aqui no Senado Federal, da forma como está, fatalmente ele vai mais uma vez para o Supremo Tribunal Federal através de uma ADI e ele será derrubado lá, porque ele tem vício claro de inconstitucionalidade. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, alega que houve um atropelo de acordos e procedimentos. É que a matéria foi pautada em dia de quórum baixo, numa manobra da oposição, segundo ele, já que nem o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, nem o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e nem o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, estão no Brasil. Todos acompanham o presidente Lula em viagem à ONU nos Estados Unidos. A reunião desta quarta-feira foi presidida pelo senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. O prazo para pedido de vista se encerra na próxima quarta-feira, quando a CCJ se reúne novamente. Até lá, o governo pretende reunir novamente a base aliada para tentar derrubar a votação. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O vereador do Rio de Janeiro, Marcos Braz, terá que prestar depoimento à Comissão de Ética da Câmara após se envolver em uma briga em um shopping na zona oeste da cidade. Ele, que também é vice-presidente de futebol do Flamengo, estava fazendo compras com a filha quando foi criticado por torcedores. A discussão acabou terminando em uma briga física nos corredores do shopping. E vídeos que circulam na internet mostram Braz e seus 3 seguranças agredindo um dos torcedores, que estava deitado no chão. Uma foto do torcedor mostrando um ferimento da mordida também viralizou nas redes sociais. Depois que a briga foi apartada, Braz e seus seguranças tiveram que esperar trancados em uma loja do shopping e saíram escoltados por policiais. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia da Barra da Tijuca, que investiga o caso e já começou a ouvir testemunhas. Braz também terá que explicar por que marcou presença na Câmara e depois foi ao shopping. De acordo com a Câmara dos Vereadores, os parlamentares atestam sua frequência de forma online, mas precisam confirmar isso pessoalmente. Como esta segunda marcação não foi feita, Braz foi considerado ausente e receberá falta. A reportagem procurou representantes do Flamengo, que não se pronunciaram, e do vereador Marcos Braz.
Sua assessoria disse que em breve ele vai se posicionar sobre o ocorrido. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A operação Altas Temperaturas da Prefeitura de São Paulo vai reforçar as redes de atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. O objetivo é de amenizar o impacto do calor previsto para os próximos dias. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os termômetros podem registrar recorde nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, com a média histórica de 37,1 graus Celsius na capital paulista. A última máxima histórica registrada foi em 17 de outubro de 2014, quando os termômetros marcaram 37,8 graus Celsius. As ações da Prefeitura incluem a instalação de 10 tendas em pontos estratégicos com fornecimento de água, compra de ventiladores para unidades de acolhimento e a disponibilização de uma ambulância referenciada para atender casos de exposição ao calor. Além disso, o governo municipal informou que reforçará o trabalho de convencer as pessoas a procurar a rede de acolhimento, onde poderão se abrigar do sol e receber água e alimentação. De acordo com a Prefeitura, São Paulo tem 25 mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua, distribuídas em centros de acolhida, hotéis sociais e repúblicas para adultos, entre outros. O encaminhamento para cada serviço depende do perfil do indivíduo e da tipologia do atendimento. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Um projeto inédito e de valorização dos novos talentos. Essa é a ideia do show Pratas da Casa, Novos Compositores, com repertório de músicas feitas pelos alunos da Casa do Choro do Rio de Janeiro. As apresentações acontecem toda quarta-feira até 25 de outubro. No repertório, choros inéditos dos alunos do curso de composição. A direção musical é do professor dessas turmas, o violonista e compositor Maurício Carrilho. Os shows semanais vão reunir professores, alunos e ex-alunos da Casa do Choro e da Escola Portátil de Música. Na abertura, instrumentos como clarinete, pandeiro, trompete, cavaquinho e violão se alinham na harmonia executada pelos músicos Rui Alvim, Bidu Campeche e os alunos Joaquim Simões, Victor Nigro e João Jacques. O show é o resultado da interação de Maurício Carrilho, responsável pela seleção do repertório, com alunos e ex-alunos. A presidente da Casa do Choro, Luciana Rabilo, dá detalhes. Pratas da Casa, porque a gente está convidando alunos da Escola Portátil, que já são 23 anos, né? Quer dizer, ao longo desse tempo a escola formou muita gente. Então o que a gente está fazendo com Pratas da Casa é dando oportunidade a essas pessoas que se profissionalizaram de mostrar os seus trabalhos. Então a gente está chamando de Pratas da Casa, porque na verdade a gente está abrindo o caminho para essa rapaziada que veio e colocando eles para tocar com a gente também. A iniciativa é parte do plano anual da Casa do Choro em 2023. Neste plano está prevista a digitalização de mais 250 partituras e a elaboração de 2 apostilas didáticas de repertório. Também fazem parte do projeto concertos didáticos em escolas públicas do Rio de Janeiro e seminários virtuais. A pandemia foi marcada pelo impedimento na execução de atividades presenciais na casa por 2 anos, mas trouxe mudanças profundas e um senso de transformação. Luciana Rabelo fala dos principais legados que o período trouxe. A gente conseguiu levar o choro para a era digital de uma maneira incrível que tornou a casa ainda muito mais abrangente do que era. A gente tinha ações estritamente locais, ela hoje tem ações no mundo inteiro. A gente vai mostrar alunos de várias partes do mundo, né? Nós temos mais de 100 alunos japoneses. É uma coisa assim que a nós, inclusive, surpreendeu muito o interesse do público estrangeiro por essa música. As apresentações do projeto Pratas da Casa acontecem toda quarta às 7 da noite. A Casa do Choro fica na Rua da Carioca, número 38, no centro. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e podem ser comprados no site simpla.com.br. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O senador lançou uma edição da coleção Grandes Vultos do Senado em homenagem ao ex-senador paraibano José Maranhão, morto em fevereiro de 2021, vítima de Covid-19. Nascido na cidade de Araruna, José Maranhão foi empresário e político.
Além de senador, foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador da Paraíba em 3 ocasiões. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Você acabou de ouvir o primeiro bloco, vamos aos intervalos, já tem muito mais por aqui. As principais informações. Jornal e Notícia. Bossa 9 Audiovisual. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Minuto Game. Minuto Game. Agora você vai ficar sabendo tudo o que acontece no mundo dos games. No ar. Minuto Game. Galera do Xbox, chegou a hora de dar aquele confere de lei nas ofertas da semana, hein? Como sempre, demos uma geral na Microsoft Store. E tem aí 45 melhores jogos para Xbox em promoção, mas vamos falar só alguns, claro, né? Tanto em formato digital quanto em mídia física para comprar com até 91% de desconto. E eu volto a falar, volto a reafirmar, já trouxemos essas informações ao longo da semana, mas agora no fim de semana, tá na hora de aproveitar se não deu ainda, hein? Mas dá sim, o preço está muito bom. Temos Injustice 2, Borderlands 3, Just Cause 3, Dragon Dogma, Dark Harrison, Batman Arkham Knight, Resident Evil 2 Remake, que está saindo por apenas R$ 2,90. Aproveite! Fatality. A qualquer momento estamos de volta com mais um Minuto Game. Tudo o que você precisa saber sobre o seu game favorito. Minuto Game. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Infotec. Confira agora as principais novidades no mundo da tecnologia. Infotec. O Google acabou revelando a aparência final do Pixel 8 Pro. A empresa apresentou um Pixifone Simulator, uma renderização 3D que mostra todas as características visuais do novo topo de linha. Aparentemente, a revelação aconteceu por engano. O Google ainda não disponibilizou o Pixel 8 Pro no site oficial do simulador, mas a repórter Michal Raman descobriu que era possível visualizar o novo modelo ao adicionar o nome do aparelho ao endereço URL da página. A demonstração apresenta o modelo em 3 diferentes cores: azul claro, porcelana, arenosa e preto, e a ferramenta apresenta espaços clicáveis para conhecer mais sobre o aparelho, mas não apresenta muitos detalhes. Na demonstração, é possível perceber que o Pixel 8 Pro ainda contará com bandeja para chip SIM, 3 câmeras traseiras, conexão USB-C e botões laterais. Você acabou de ouvir Infotec. Infotec. A qualquer momento tem mais. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Jornal é Notícia de volta para você. As principais informações. Jornal é Notícia. A Comissão de Meio Ambiente adiou a votação de regulamentação do mercado brasileiro de emissões de gases do efeito estufa. A proposta vai permitir compensações econômicas para quem contribuir com essa meta. O assunto está em discussão no Congresso desde 2021. E 5 propostas tramitaram em conjunto com o projeto de autoria do ex-senador Chiquinho Feitosa. Já o projeto que regulamenta os bioinsumos na agropecuária, de autoria de Jacques Wagner, do PT da Bahia, foi aprovado em turno suplementar. As principais informações. Jornal é Notícia. Em meio às discussões do orçamento de 2024, a área social do governo federal pode escapar do corte. Essa é a orientação do presidente Lula, segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Não é razoável você imaginar o corte do prato de comida de alguém que só tem aquela alternativa para a alimentação. E é assim que pensa o presidente Lula. Portanto,
O próprio Congresso Nacional assim entendeu e no novo regramento já protegeu recursos da educação, da saúde e da área social. O ministro participou nesta quarta-feira do programa Bom Dia Ministro. O Wellington Dias afirmou que o Bolsa Família pode receber mais beneficiários, inclusive com as equipes da assistência social, procurando quem tem dificuldade em buscar o benefício. No Brasil agora, estamos falando aí de próximo de 7 milhões de pessoas que foram alcançados pelo Busca Ativa e vai prosseguir. Nós vamos até dezembro atualizar o cadastro. Agora mesmo estamos trabalhando focado com a população em situação de rua, com a população indígena, a população que nem sabe que tem o direito. Enquanto busca aumentar os beneficiários que precisam do Bolsa Família, o ministro afirmou que o governo vai manter a fiscalização para retirar do programa quem não preenche os requisitos. Segundo Dias, 1 milhão de pessoas que fraudam o Bolsa Família geram num ano mais de 8 bilhões de reais de prejuízo. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Polícia Federal realizou uma ofensiva contra esquemas de contrabando e venda de ouro extraído de garimpos ilegais e de terras indígenas. Foram 3 operações realizadas nesta quarta-feira. Os valores dos esquemas criminosos atingem cifras bilionárias. A 4ª Vara Federal de Boa Vista, Roraima, autorizou a prisão de 2 suspeitos de liderarem uma organização que teria movimentado quase 6 bilhões de reais envolvendo o contrabando de ouro vindo da Venezuela e que teria entrado no Brasil como pagamento pela exportação de alimentos de mercados de Roraima e do Amazonas. De acordo com a PF, os investigados também exploravam ouro extraído de terras indígenas Yanomami, além de garimpos em outros estados. A Justiça bloqueou as contas, veículos e aeronaves dos investigados. Em outra operação realizada nesta quarta-feira, junto com a Receita Federal, foram cumpridos 2 mandados de prisão e 16 de busca em 6 estados. O ouro também tinha origem em terras indígenas. Segundo a PF, a fraude era realizada através de um austríaco, que se naturalizou brasileiro e afirma ter mais de 20 bilhões de reais em barras de ouro. A identidade do austríaco não foi confirmada. A Justiça também autorizou o bloqueio de 5 bilhões e 700 milhões de reais em bens dos suspeitos. Outro mandado de prisão expedido pela Justiça Federal do Tocantins foi cumprido contra um esquema semelhante que também exportava o minério extraído de áreas proibidas. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Defensoria Pública da União informou esta semana que a rede de supermercados Atacarejo vai pagar a indenização de 20 milhões de reais em danos morais coletivos pela morte de 2 jovens negros ocorridas em 2021 em Salvador. A quantia será destinada ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente e deverá ser utilizada para custear, preferencialmente, iniciativas de combate ao racismo estrutural. Segundo a Defensoria, a rede de supermercados pagará a primeira das 36 parcelas fixas já em outubro. Em 26 de abril de 2021, Bruno Barros e Ian Barros, tio e sobrinho, então com 29 e 19 anos, foram flagrados furtando carnes em uma das unidades da rede de supermercados Atacarejo e entregues por seguranças da empresa a integrantes de uma facção criminosa do bairro do Nordeste de Amaralina. Nas regras impostas pelo tráfico em Salvador, roubos não são permitidos na região para evitar o aparecimento de policiais. Os jovens foram torturados e mortos e seus corpos foram encontrados no porta-malas de um carro no bairro de Brotas. Na época, imagens de Bruno e Ian sentados no chão do pátio do supermercado com 4 pacotes de carnes circularam em vários aplicativos de mensagens e redes sociais. Segundo a Polícia Civil, o supermercado não registrou o boletim de ocorrência do furto após o fato. Ao longo das investigações, a Justiça determinou a prisão de traficantes e funcionários do supermercado envolvidos no caso. Além da indenização em dinheiro, o termo do acordo judicial possui 41 cláusulas, onde o atacarejo se compromete a adotar uma série de medidas de combate ao racismo, entre elas, a de aumentar a contratação de trabalhadores negros de forma proporcional ao número de pessoas negras no estado onde existir a unidade da rede,
além de criar um canal ativo de denúncias. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Uma onda de calor vai continuar a afetar grande parte do Brasil. Algumas localidades podem apresentar temperaturas acima de 40 graus. Por isso, alguns hábitos importantes devem ser adotados, como beber pelo menos 2 litros de água por dia, usar umidificador ou o famoso balde com água, além de evitar longa exposição ao sol. Há previsão de baixos índices de umidade relativa do ar. Nesse período, cresce a preocupação com doenças respiratórias, como rinite e asma, além de problemas na pele, olhos e sangramento no nariz. Crianças e idosos são os principais atingidos. O otorrino Estênio Ponte explica como o calor afeta o corpo. Nosso organismo está adaptado a temperaturas menores. O corpo humano, ele trabalha num equilíbrio, tenta manter um equilíbrio de uma temperatura entre 36,5 e 37 graus. Quando a gente está exposto a temperaturas muito além, o organismo gasta muita energia com isso, acaba por cair nossa imunidade, suando mais, perdendo líquido, urinando mais. Isso faz com que o organismo tenha alguns efeitos no dia a dia, como desidratação, tonturas, mal-estar. A onda de calor é promovida pelas condições de tempo predominantemente seco, com aumento da insolação. O médico Estênio Ponte cita outras medidas de prevenção, além da ingestão de líquidos e uso de soro fisiológico na hidratação das vias aéreas. Uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, não largar a atividade física, fazer em locais menos expostos ao sol, mas manter essa atividade física regular, ter um apoio do nutricionista para uma boa alimentação, rica em nutrientes, vitaminas, para que o organismo da gente mantenha a nossa imunidade, que é o que vai nos defender de outras doenças que podem advir dessa falta de equilíbrio do corpo. Até domingo, de acordo com a Defesa Civil, são esperadas temperaturas de até 5 graus acima da média nos estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Já cumprem prisão domiciliar os 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro envolvidos no episódio que resultou na morte da criança Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, baleada após uma abordagem no Arco Metropolitano, em Seropédica, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu na noite de 7 de setembro. Além do uso de tornozeleira eletrônica, os policiais foram afastados das atividades externas de policiamento que exercem funções administrativas. Estão autorizados a sair de casa somente para trabalhar em seus postos na PRF. Os agentes ainda ficam proibidos pela Justiça de se aproximar do veículo atingido no episódio, bem como de manter qualquer espécie de contato com as vítimas envolvidas na ação policial. As testemunhas foram ouvidas na terça-feira. O pai da menina, o gerente de farmácia William da Silva, classificou como covarde a conduta dos policiais. O que a gente pede é que a justiça seja feita, né, cara? Porque, assim como a Heloísa, não é o primeiro caso. Aqui não tem nenhum bandido, aqui não tem nenhum marginal. Nossa família é do bem, trabalhadeira. Foi uma covardia de tamanho, não tem como mensurar o tamanho da covardia de quem deveria nos proteger, né? Nos atacou dessa forma cruel, tirando a vida de uma menina de 3 anos, cara, 3 anos. O MPF pediu uma nova perícia no carro em que estava a família, em todas as armas que estavam com os policiais rodoviários federais e no fragmento de bala que atingiu uma das vítimas. O veículo no qual estava a família de Heloísa passou perto do posto da PRF sem ser abordado, mas em seguida foi acompanhado de perto por uma viatura. Segundo os relatos anexados ao inquérito, quando o carro diminuiu a velocidade e ligou a seta para parar, foram efetuados disparos em direção ao veículo, atingindo a menina na cabeça e na coluna. Além dela, estavam no carro o pai, a mãe, a irmã de 8 anos e uma tia. Heloísa faleceu no último sábado. Você está ouvindo Jornal e Notícia.
A Comissão de Esporte aprovou um projeto de lei que aumenta as penas para quem causar tumulto, praticar ou iniciar a violência ou invadir algum local restritos a competidores ou árbitros em eventos esportivos. Hoje, a Lei Geral do Esporte prevê reclusão de 1 a 2 anos, além do pagamento de uma multa a torcedores que causarem violências e distúrbios. A proposta aumenta a pena para 2 a 4 anos de prisão, além do pagamento de uma multa. O texto vai à CCJ. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O Jornal é Notícia está ficando por aqui. Voltaremos amanhã. Tchau, tchau. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo, um estado que faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões. Novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Saúde para todos nós e informações sempre aqui no Saúde em Dia da número 1 com Lilian Flores. Gente, a síndrome de burnout ou síndrome do desgaste profissional é uma situação caracterizada por exaustão física, emocional ou mental que surge geralmente devido ao acúmulo de estresse no trabalho ou relacionado aos estudos e que ocorre com mais frequência em profissionais que têm que lidar com pressão e responsabilidade constante, como é o caso dos professores ou profissionais de saúde, por exemplo. O diagnóstico de burnout é feito pelo psiquiatra, tá? Levando em consideração os sintomas presentes e seu impacto nas tarefas diárias, além das características do trabalho da pessoa, né? Especialmente as dificuldades que enfrenta. E alguns sinais a serem observados são o esgotamento emocional dessa pessoa, o distanciamento afetivo que ela apresenta e a perda de sentido de realização profissional. Fiquemos atentos, viu? E se precisar, procure um especialista. Saúde para todos. Você acabou de ouvir Saúde em Dia. Diariamente, com dicas e informações de saúde e bem-estar. Para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Rádio Bossa 9.